colaborar, Vossa Excelência tem que apresentar os requerimentos pela ordem para colaborar, presidente. Só um segundo, a palavra agora, a segura palavra, segundo inscrito, ao segundo inscrito, me desculpe, Anderson, mas eu tenho, do segundo autor do requerimento, nobre deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, apenas para fazer um complemento, não é a presença da Meiriposa que vai fazer com que alguém aqui do plenário vai intimidá-la. Ela está prestando um serviço ao país. Está prestando um serviço ao país. E dar a ela liberdade para que ela preste as informações, para que a CPI aprofunde as investigações, é o que o país precisa. E urgentemente. Não dá para continuar com quadrilha na Petrobras e até agora não descobrimos o chefe da quadrilha que tirou bilhões da Petrobras. A senhora está prestando um serviço ao país. Obrigado. E eu quero dizer isto. E se tem alguma coisa de errado, que se cumpra também. E se tiver algum requerimento de quebra de sigilo, que venha das empreiteiras. Elas é que desviaram bilhões da Petrobras, superfaturando contratos, desviando para empresas frias, e essas empresas entregando o dinheiro para políticos e partidos. É isto que nós queremos saber. Defendemos a sua presença sem intimidação, como é do direito, é da lei. Diante disso, eu quero perguntar à senhora, a revista Veja revelou que o senhor Enivaldo Quadrado, condenado no mensalão, envolvido também na Operação Lava Jato, chantageou o PT, recebeu nas vésperas da eleição, agora, milhares de dólares para não envolver o ex-presidente Lula e o ministro Gilberto Carvalho nesses escândalos todos. O objeto usado para chantagear o PT foi um contrato de empréstimo de 6 milhões de reais, feito entre a 2S Participações, de Marcos Valério, e a empresa Expresso Nova Santo André, do empresário Ronan Maria Pinto. A senhora teve acesso a este contrato? Sim, eu tive. Se a senhora teve acesso, como chegou em suas mãos? O senhor Enivaldo pediu para que eu guardasse esse contrato. Talvez há uns 2 anos atrás, já há bastante tempo, ele me pediu, eu tinha algumas pastas, alguns documentos dele lá, e ele me levou num envelope lacrado e me pediu para que guardasse esse contrato. A senhora tem mais algo a dizer sobre isto? Sobre o contrato? Sobre o contrato. Em algum momento, claro, eu abri e olhei aquele contrato e, para mim, sinceramente, naquele momento não quis dizer absolutamente nada. Porque se o senhor pegar o contrato, me parece que tem só uma assinatura, então aquilo para mim não quis dizer absolutamente nada. Eu só soube do teor desse contrato depois da revista Veja. Do que se tratava esse contrato, que tinha a ver com Marcos Valério, isso eu vinha saber só depois da publicação da revista Veja. Gostaria de lembrar a senhora que em 2012, durante depoimento ao Ministério Público Federal, o mensaleiro Marcos Valério, a turma do mensalão, né, já falava da existência desse contrato. Sim. Ele disse que foi procurado por Silvinho Pereira, secretário-geral do PT, que ele relatou que Gilberto Carvalho, Lula e José Dirceu estavam sendo chantageados pelo empresário do ramo de transportes, sim, Ronan Maria Pinto. A chantagem envolveria detalhes sobre a morte do ex-prefeito Celso Daniel, para a memória não, né, principalmente daqueles que estão no poder, né? Valério relatou que Ronan pediu 6 milhões de reais para ficar calado. Mesma quantia do contrato apreendido pela Polícia Federal, agora na Operação Lava Jato. Pergunto à senhora, seria apenas uma coincidência ou tem coisa grossa atrás disso? Desculpe, o senhor quer dizer em relação ao contrato? Olha, Excelência, pelo que eu li a respeito desse contrato, então eu volto a afirmar, no momento em que eu vi, aquele primeiro momento em que eu vi o contrato, ele não me disse nada, não entendi do que se tratava. O senhor Enivaldo nunca me explicou de fato o que seria aquele contrato, só me pediu para guardar, eu arquivei, e depois, quando eu li, e isso, eu vou lhe dizer aqui, é a minha opinião pessoal, me parece que há alguma ligação, sim. Então eu insisto com a senhora, se me permite, sobre esse dinheiro, esses supostos milhares de dólares, não é,
que foi feito o pagamento da chantagem. Por acaso, em algum momento, o Enivaldo Quadrado, com quem a senhora trabalhou e com quem possuía uma relação de confiança, lhe pediu para buscar dinheiro em algum lugar? Em relação a esses 6 milhões? Não os 6 milhões, os milhares de dólares num segundo momento, agora, na eleição agora recente, se esses milhares de dólares foram repassados por alguém para fazer esse pagamento para calar o chantagista, que envolvia o ex-presidente Lula, José Dirceu, Gilberto Carvalho. Excelência, desculpe, o senhor quer me dizer se ele recebeu esses 6 milhões de dólares? Se eu saberia se ele recebeu esses 6 milhões de dólares? Não, eu não tenho... A senhora pediu, veja só, o Enivaldo Quadrado pediu para a senhora algum dinheiro para pagar esse chantagista? Me pediu dinheiro para ele pagar o chantagista? Se a senhora foi buscar em algum lugar, emitiu alguma nota, enfim, alguma ação da senhora? Não, excelência. Não. O senhor Enivaldo Quadrado me pediu sim para receber 15 mil reais durante alguns meses, que era um valor que ele recebia de um jornalista chamado Breno Altman, em que ele me dizia que era o PT pagando a multa dele do mensalão. É isso que nós começamos, né, a chegar... O senhor, desculpe, eu não entendi se o senhor estava me perguntando dos 6 milhões. Os 6 milhões eu não tenho conhecimento desses 6 milhões. Por que eu estou claro? Eu já compreendi, a senhora já respondeu, inclusive anteriormente ao relator. Sim. O relator, acho que o deputado Zalci. Mas o que chama a atenção é que as informações correm da própria Polícia Federal que o responsável seria alguém da direção do PT. A senhora está acabando de afirmar esse dinheiro, esse pagamento dessa multa de 15 mil reais por mês, é isso? Sim. Pois bem. Pode. O que chama atenção é que alguém vem e fala, não, mas esse dinheiro, isso não é lavagem de dinheiro, porque a senhora não sabe explicar se o dinheiro foi para o exterior. Ora, se emite nota fria, não é lavagem de dinheiro? Seja aqui ou lá fora? Esse que é o dado. A lavagem de dinheiro aconteceu aqui, aconteceu nas empresas, aconteceu na consultoria em que ela fez, na empresa dela, é verdade. E ela disse que é verdade. E mais, e lá fora? Bom, lá fora qual é o controle? Ela já deu inclusive o nome de empresas, cujos valores vieram de lá para constituir empresa no Brasil. Havia envolvimento do senhor João Vacari, tesoureiro do PT, nesse esquema dos dólares, e que o Enivaldo Quadrado lhe falou sobre isso. O que significava esse contrato desse dinheiro lá depositado para chantagear em outro momento agora, em 2014, esse mesmo grupo? Excelência, eu não tenho conhecimento de que tenha havido nenhum tipo de chantagem. Isso eu não tenho conhecimento que o seu Enivaldo tenha utilizado esse contrato a título de chantagem. Isso nunca me foi dado conhecimento. Quando ele me pediu para que guardasse esse contrato, em momento algum ele falou para que ele tinha utilizado ou se ele tinha utilizado. Então, a respeito disso, eu realmente não tenho, não posso lhe dizer nada a respeito desse contrato. Sim, mas a senhora recebeu, então vamos voltar. Em relação a esses 15 mil reais, ele dizia que era o PT que estava pagando a multa do mensalão. Ele foi apenado no mensalão. Foram 3 meses que ele me pediu para que fosse buscar com o seu Breno Altman, na casa do seu Breno Altman, em dinheiro. A senhora já ouviu falar e conheceu o senhor Marcos Bonilho? Já ouvi falar dele, é da Sanco Cider. Quando a senhora ouviu ou conheceu? Eu ouvia falar dele na época de GFD, e eu estive uma vez na Sanco, eu não me lembro o ano em que eu estive lá, falei com a Fabiana, mas sabia que ele era, se não me falha a memória, diretor da Sanco. A informação que tem, até a minha assessoria, eles trabalham muito nisso e acham que aqui esta Sanco Cider está envolvida até o pescoço com esta quadrilha que tomou conta da Petrobras. É muito importante as informações sobre isso, né? E os senhores Eduardo Leite e João Auler? São da Camargo Correia. O senhor Eduardo Leite era chamado de Leitoso e o seu João Auler, ele é cunhado do seu João Procópio. A informação que eu tenho, segundo o que eles diziam, foi o seu João Auler quem pediu para que o Alberto empregasse o seu João Procópio. Pois é, nós estamos aqui diante de mais uma vez
de pedir uma reunião administrativa, né, para que os sigilos sejam quebrados, gente. Isso não é